Adélia, muito bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao programa De Olho na Cidade. Tudo bem? Bom dia, Emerson Miranda. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa De Olho na Cidade, da Rádio Líder FM. É muito bom falar aí para Camaçari, toda a região, falar sobre Covid e poder esclarecer as pessoas da situação atual da pandemia que não acabou e todas as medidas que nós podemos adotar para nos proteger, tanto individualmente quanto coletivamente. Pronto, secretária, a senhora falou aí, né, das medidas, né, que foram adotadas. Eu queria começar falando sobre, né, o novo decreto, né, que restringe aí o acesso a alguns locais sem o uso da máscara, portanto, exigindo então o uso obrigatório, né? De que forma, né, o governo do estado, né, pensou nessa estratégia para começar a aplicar isso em algumas regiões aqui do nosso estado? Na verdade, o decreto prevê medidas que se aplicam a todo o estado da Bahia. Essa é a prerrogativa do governador e da Secretaria de Saúde quanto autoridade sanitária estadual. Ele define, no momento oportuno da pandemia, medidas que vão nos auxiliar a buscar conter a crescente de casos e a crescente de busca de internamento hospitalar. Nós precisamos, Emerson Miranda, olhar a situação como um todo. Efetivamente, nós estamos falando de um momento em que os casos aumentam, em que aumenta de forma destacada a demanda por leitos hospitalares, tanto leitos clínicos como leitos de UTI, principalmente na população adulta e principalmente na população maior de 60 anos. Ao mesmo tempo, também já observamos um aumento do número de óbitos, o número de óbitos ocorrido ou ainda em ocorrência e registro no mês de novembro é maior do que o ocorrido em outubro. E, por outro lado, nós temos uma investigação e acompanhamento genômico dos vírus circulantes que indica a circulação de novas sublinhagens entre nós, o que pode estar, claro, que explicando esse novo cenário. Então, isso é a explicação que faz com que o governo do estado da Bahia, no momento oportuno, traga para a população a necessidade de mais um esforço. Veja, Emerson Miranda, a Bahia é o estado que tem a segunda menor taxa de mortalidade por Covid dentre os estados brasileiros. Isso quer dizer que a forma firme como nós enfrentamos a pandemia desde o primeiro caso lá em 2020, colheu resultados no que diz respeito à proteção à nossa população. Então, isso é o que explica, Emerson Miranda, a edição desse decreto. E considerando essa situação, eu digo a você que nós podemos sim falar desse esforço que é para nós, depois de tanto tempo em pandemia, voltar a usar máscaras em um número maior de ambientes. Vamos falar sobre isso? Certo. Secretária, a senhora estava falando aí, né, sobre essas novas variantes e também dessa potência do vírus, né, agora com a retomada, o vírus circulando cada vez mais. Isso, e qual é o motivo? O que explica isso, né? A gente sabe que somente na Bahia a gente tem mais de 1 milhão de pessoas aí com esquema vacinal incompleto. Seria exatamente por causa dessa não ida, né, das pessoas aos postos de vacinação para completar o esquema vacinal, que o vírus está cada vez mais mutante, né, se fortalecendo e criando novas variantes? Nós precisamos pensar que o vírus, ele não tem inteligência em si. Ele é um organismo que
vai encontrando oportunidades, mas ele não tem estratégia, né? A gente precisa pensar e ter clareza disso. Ele não tem estratégia própria, então ele tem oportunidades. Sim. As oportunidades que ele encontra quando ele está circulando grandemente na população, encontrando pessoas vulneráveis e encontrando ambientes propícios, ele vai se multiplicando e, como é próprio, característico do vírus, nessas multiplicações ele pode mudar alguns pedacinhos da sua, eu vou chamar da sua identidade, né? Do seu código. Então, nessas mudanças, quando elas se tornam frequentes e vão também se distribuindo na população de vírus, elas vão ocupando, podem vir a ocupar espaços. Então, essa é a lógica das mutações e, portanto, do surgimento de variantes e subvariantes do vírus da Covid-19. Nós temos, no Brasil, eu não vou dizer que no mundo, e a Bahia participa fortemente disso, nós temos um sistema de acompanhamento do vírus que permite o sequenciamento genético e a identificação de modificação. Hoje mesmo, eu recebi um relatório de vigilância genômica a partir de amostras coletadas na Bahia. Foram 46 amostras entre as semanas epidemiológicas de número 42 e 46. Tem amostras de 5 macro-regiões diferentes da Bahia e eles mostram, de fato, inclusive registrando a identificação de sublinhagens que ainda não haviam sido identificadas na Bahia. Mas o importante é dizer que todas elas pertencem à variante de preocupação Ômicron. É um elemento para compartilhar, para que toda a população saiba, e saiba que esse é um dos motivos, a circulação de novas sublinhagens é um dos motivos da nossa adoção dessas medidas e do grande apelo que nós fazemos à população, além da utilização de máscaras nos ambientes indicados e daquelas medidas universais de proteção. Também falamos fortemente de vacina, Emerson Miranda. E eu vou trazer aqui para você um dado, que é um dado para a gente compartilhar, conversar com o vizinho, conversar com as amigas, os amigos. É assim, ó, na Bahia, considerando a população maior de 12 anos, existem hoje 6.215.782 pessoas que estão com esquema vacinal incompleto. Esse é o número. Mas as pessoas estão vacinando, as pessoas estão respondendo aos nossos apelos. Então, a semana passada eu falava que existia 1.004.000 pessoas sem tomar a primeira dose. Hoje já são 997.000. Então, olha a pista, as pessoas estão atentas, estão escutando o nosso apelo. Sabe o que é isso, Emerson? Isso reproduz assim, ó, repercute, melhor dizendo, assim, ó. 89% das pessoas internadas em UTI estão com esquema vacinal incompleto. Sim. Essa é a justificativa, é o motivo desse apelo tão forte que nós fazemos para a busca da vacina. Isso é muito importante. Secretário, eu sei que ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas existe, né, a possibilidade de não haver, né, eventos de final de ano, por exemplo, por causa, né, desse índice alto aí de pessoas contaminadas com coronavírus e também com os leitos, né, quase que todos ocupados? Veja, em situação de pandemia e eu digo de quem é em epidemiologia,
nós acompanhamos. Uma pandemia nós acompanhamos todos os dias. Olhamos os dados, a distribuição na população, onde ela está ocorrendo. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos uma forte pressão em Salvador e nos municípios do entorno, mas ainda não há essa forte pressão nos municípios do interior, mas está aumentando. Então, nós olhamos, acompanhamos, calculamos indicadores todos os dias. E é por isso que falamos das medidas indicadas para aquele momento. Há um mês atrás, perguntavam, vai voltar a máscara? E eu dizia, não, hoje nós não temos elementos de ocorrência de casos de demanda de serviços de saúde que justifique o uso de máscara, porque toda medida tem ônus e bônus, não é, Emerson Miranda? Exato. Tanto no campo da saúde como nos outros campos da vida. Ela precisa ser bem indicada em data oportuna para proteger pessoas. Quando ela é indicada antes do tempo, ela vai trazer mais dificuldades à sociedade do que benefícios. Então, é dessa forma que nós precisamos pensar. Eu estou confiante que a população vai responder muito bem a esse novo apelo. De fato, vai compreender a importância do uso das máscaras obrigatoriamente em hospitais, farmácias, unidades de saúde, nos transportes públicos, em lugares fechados e que ficam com número grande de pessoas de alta permanência, como salões de beleza, centro de estética, templos para atos religiosos, escolas, universidades, estabelecimentos de bar, restaurante, lanchonete, cinema, shopping, teatro, museu, enfim, nessas situações. E contar ainda de forma muito importante com aquelas pessoas que estão com sintomas gripais. Botem sua máscara, procurem uma unidade de saúde para fazer o teste. E se não for possível fazer o teste, fique isolado em casa. E se precisar sair para assistência à saúde, sempre de máscara. E ainda, as pessoas que confirmam Covid através dos exames, fique em casa, isolado, proteja os demais. Para os imunossuprimidos, máscara é a regra. E para aqueles que tiveram contato com pessoas que positivaram, 14 dias de máscara em todos os lugares. Essas são ações importantes que protegem cada pessoa, protegem os queridos daquelas pessoas, protegem a sociedade, né? Lembrar que hoje os eventos com venda de ingressos, com controle de acesso, eles estão permitidos. Mas é necessário para eles exigir o comprovante de vacinação na entrada e, claro, o uso de máscaras, né? O comprovante de vacinação precisa ser o nosso segundo acompanhante, o primeiro cartão do SUS que garante o direito à saúde no nosso país, e o segundo documento é aquele cartão de vacinação que diz, ó, eu estou aqui, eu estou protegido e eu cuidei de proteger as pessoas que eu gosto, cuidei de proteger a minha sociedade. Isso nos levou, Emerson, a também suspender a visitação social em hospitais e, claro, lembrar que os acompanhantes, e eles permanecem permitidos dentro dos hospitais, isso é importante, mas eles precisam estar com a vacina em dia e usar máscara, claro, né? Então, junto tudo isso, Emerson Miranda e todos que nos escutam aqui no programa de Olho na Cidade, o importante é falarmos máscara, vacina, higienização das mãos, testagem, isolamento e exame para aqueles que estão com sintomas gripais. E eu tenho certeza que dessa forma a população baiana, mais uma vez, vai responder a esse apelo, vai compreender a situação que nos encontramos, vai proteger, cada um vai proteger o outro. E nós, sim, vamos passar por essa situação e logo, logo, damos mais um passo para trás, voltando a liberar essas medidas e, claro, garantir as nossas festas, as nossas festividades, que são tão, tão, tão bem-vindas na nossa população, não é não?
Pois é, final do ano tá vindo aí. A gente, na verdade, já estamos no final do ano, né? Dezembro tá aí, carnaval tá vindo aí também. Então, para quem gosta de festa, é importante pensar que sem a devida proteção, né, se a gente sem ter o controle da pandemia, a gente não consegue, né, realizar esses eventos grandiosos que é importante, né, para o nosso estado, para a economia do nosso estado. Secretária, falando ainda sobre a questão do decreto, quanto tempo deve durar esse decreto? De que forma ele será avaliado? Como eu te disse, nós acompanhamos diariamente a situação. Hoje de manhã eu já recebi os dados de atualização da ocorrência, de casos novos, de distribuição, de demandas de leito, de ocupação de leito. Enfim, também o governador acompanha isso diariamente, nos comunicamos e isso permite que medidas oportunas sejam tomadas, né? Então, o decreto tem vigência em prazo não definido, mas na medida em que a pandemia e a distribuição de casos e demanda hospitalar e crescimento de vacinação, isso repercuta na diminuição ou no aumento do número de casos, ou havendo aumento do número de casos, e que outras medidas se façam oportunas, um novo decreto pode suceder esse, como nós fizemos anteriormente, em momentos críticos da pandemia. Então, esse decreto, ele tem vigência hoje, ele não tem prazo definido, mas nós estamos atentos, né? na justificativa de flexibilizar medidas, isso será feito de forma responsável e atenta. Secretária, para além do decreto, né, que exige aí a obrigatoriedade do uso de máscara, quais outras ações o governo do estado deve ou está tomando, né, para barrar esse avanço da Covid? A gente sabe que os gripários são ferramentas importantes aí para as pessoas fazerem, né, o teste, enfim. Como é que está funcionando isso? Nós temos um conjunto de ações que se voltam para a assistência. Então, desde que intensificamos as medidas de alerta à população, nós já fizemos ampliação do número de leitos dedicados à Covid. No dia de hoje, quinta-feira, o Hospital Espanhol alcança o número máximo de leitos da sua capacidade instalada. Nós fomos aumentando pouco a pouco, também conversando diariamente com o secretário de Saúde de Salvador, já alertava ele a necessidade do município de Salvador entrar com a reativação dos gripários e também de leitos hospitalares, o que ele me informou que está sendo providenciado e, segundo a expectativa dele, até o final de semana, essa estrutura do município volta a entrar em atividade. Voltamos a incentivar e verificar com ampliação da logística de todo o material insumo para realização de testes, tanto testes rápidos de antígeno como RT-PCR. Fizemos um alerta em todo o nosso sistema de coleta de amostras com fim específico de investigação e monitoramento do sequenciamento viral em todo o estado. Como já te disse, já temos 3 rodadas de resultados de sequenciamento genômico que nos permita acompanhar as variantes e linhagens de ocorrência na Bahia. Também recebemos 2 medicações, uma para uso hospitalar, que está presente nos nossos hospitais específicos, dedicados, como também uma medicação para uso ambulatorial. Elas estão em distribuição para os núcleos. O município de Salvador já recebeu essa medicação, ela é de uso ambulatorial, ela é tratamento específico, é a primeira droga de tratamento específico para a Covid-19 que nós temos à nossa disposição, é o Paxlovid, mas ele tem uma janela e um protocolo de aplicação que é muito estreito, somente está indicado para pacientes acima de 65 anos com determinadas características e numa janela de tempo muito curta, somente
iniciar tratamento até o 5º dia de doença. De qualquer sorte, nós recebemos 2.000 tratamentos pelo Ministério da Saúde, e essa distribuição para Salvador e os demais núcleos regionais de saúde já está sendo feita. Também a distribuição e garantia dos nossos estoques descentralizados de todos os insumos para a realização de testagem. As unidades, nossos núcleos e bases regionais dispõem de estoque para entrega aos municípios, e os municípios estão sendo estimulados a manter os seus estoques e realizar esses exames. Também voltamos a uma logística mais alertada para a distribuição de vacinas, para que não falte vacinas em lugar nenhum. Cabendo destacar que, nesse momento, e com as discussões que giram em torno de mais uma dose de reforço, nós não recebemos vacina para essa finalidade do Ministério da Saúde, mas estamos na gestão dos nossos estoques e alertando também todos os municípios, não só Salvador, para a necessidade de reativar seus pontos de rede voltados para a assistência específica vocacionada à Covid-19. Esse é o conjunto de ações, medidas já tomadas. Ok, secretária, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem, né, para os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui na Rádio Líder FM sobre a importância, né, de manter ali o equipamento de proteção individual no rosto para a gente barrar, frear por vez aí essa Covid-19. Então eu vou reforçar, Emerson Miranda, e vou me dirigir a você, a toda a equipe técnica da Rádio Líder FM, todo mundo que trabalha com você no programa De Olho na Cidade, todos que trabalham com comunicação, em todas as linhas de comunicação, a importância que vocês têm para falar toda hora para a população o valor que é, neste momento, o uso de máscaras e a busca da vacina. Sempre lembrando, vacina boa é vacina no braço. Você que está devendo vacina, está devendo a si, né? A vacina está falhando no seu direito, na sua proteção à saúde. Vá lá, vá hoje na unidade de saúde tomar a sua vacina, porque ela é dose de proteção. Ela vai proteger você, vai proteger todos os seus queridos. Se você é responsável por uma criança ou um adolescente, leve-a à unidade de saúde para tomar uma vacina. Hoje existe vacina disponível para todo mundo acima de 6 meses de idade. Então, a partir de 6 meses de idade, a vacina é uma dose de proteção. Eu juro a você, Emerson Miranda, que eu não encontrei uma única pessoa que tenha virado jacaré porque se protegeu, mas eu encontrei sim pessoas que não tomaram vacina e adoeceram e lamentaram perdas de seus queridos. Então, vamos lá, gente, o lugar melhor de ter vacina é no braço, nos protege os nossos queridos, e vamos fazer essa corrente na Bahia. É máscara, é vacina, é lavagem das mãos, é conversa uns com os outros para nos auxiliar para que possamos manter o nosso fim de ano, a nossa felicidade, a nossa alegria nessas festas que são tão bem-vindas. E já agradeço, Emerson Miranda, agradeço muito esse espaço, como agradeço também todo o seu trabalho, que eu sei que é forte em torno da proteção da saúde. Muito obrigada, forte, afetuoso abraço a você, sua equipe técnica e todos e todas que nos escutam. A gente que agradece, viu, secretária? Muito obrigado por ter recebido o nosso convite, por estar esclarecendo aqui para os nossos ouvintes, né, sobre o cenário da pandemia. A senhora falou, né, de assuntos aqui relevantes, importantes, né, para que as pessoas tomem, adotem essas medidas para a gente poder sair dessa situação e continuar, continuar aí sendo bem avaliado pelo Brasil, né, com o estado que teve aí menos índice de mortalidade da Covid-19. Então, é muito importante ter a sua participação aqui. Muito obrigado, e sempre que quiser pode
ligar aqui para a nossa produção, pedir para falar com a gente, que estamos à disposição. Valeu, Emerson Miranda.